No dia 2 de dezembro de 2025, foi celebrado o bicentenário de nascimento de Dom Pedro II. Em comemoração a esse marco, o Museu Imperial promoveu uma programação que vai poder ser desfrutada pelos próximos meses ao longo de 2026. E para falar em detalhes sobre isso e também sobre histórias envolvendo o museu, eu hoje recebo 2 historiadores de prestígio de Petrópolis. O diretor da instituição, o professor Maurício Vicente Ferreira Júnior, e também a coordenadora técnica do museu, a Cláudia Costa. Sejam bem-vindos ao podcast. Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, seus telespectadores. Olha, muito feliz em receber vocês. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que o museu faz, pelo acolhimento que vocês me deram. Desde que eu comecei na área, me lembro de ser recebida pelo professor na sala dele para falar sobre história, sobre o meu livro. Então, muito bacana estar aqui em prol de uma data tão especial. E, gente, eu vou começar fazendo a surpresa que Cláudio já está até sabendo, porque eu sei que acompanha os stories do Petrópolis Sob Lente. O programa hoje conta com alguns apoiadores. A Mude Petrópolis, que sempre me veste para o programa com peças autorais que são lindas. O Cadanes, que sempre nos serve com os salgadinhos. O Chalé do Chocolate e a Ana Flor Papelaria. E esses 2 últimos apoiadores enviaram presentes para vocês. Então, Olha! eu já vou começar o programa. Deixei aqui embaixo para ninguém suspeitar de nada. Eu busquei selecionar itens que traduzissem um pouco da personalidade de vocês. Então, para a Cláudia, é esse daqui. Ai, muito obrigada. O da Cláudia tem, inclusive, a ver com o hobby dela, que é o trabalho de ikebana, né? Isso, que chama. isso. Eu sou professora. Professor Maurício. Muito obrigado. Ai, que lindo. Então, para a Cláudia, a gente selecionou, eu e Yara da Ana Flor, essa vela aromática, que eu acho que traduz um pouquinho de Natal, de relaxamento. Acho que quem trabalha com pesquisa merece esse merecido descanso. Isso. Relaxamento. Relaxamento. Né? O professor Maurício já deve ter comprado a agenda dele, então sei que é uma pessoa organizada. E aí a gente selecionou um caderno que não é datado, então você pode usar para assuntos diversos, e uma caneta também tão elegante quanto você. Ah, o meu também tem a caneta. Sim, a caneta Agora com que as eu- flores ali que me remeteram à ikebana. Adorei, Carol. Muito obrigada. Que bom. E remete, Obrigada, inclusive, Ana ao Flores. próprio acervo do museu, porque você, visitando o museu, a exposição Fale-me de Pedro, vai conhecer as cadernetas de viagem de Dom Pedro II. Aqui não é um Moleskine, mas posso fazer as minhas anotações, não as anotações certeza. de Pedro, mas as anotações de Maurício. Com Muito certeza. obrigado. E do Chalé do Chocolate, eu achei isso aqui a cara do museu e de quem trabalha com ele. São bombons. O Chalé do Chocolate, você de casa já sabe, estou apresentando aqui para a Cláudia e para o seu Gilberto, para o Maurício, que o Chalé do Chocolate é do fundador do Mix Burger, o seu Gilberto de Paula. E são bombons artesanais, e esses aqui são feitos com moldes de coroa e também de carruagem. Olha. E aí eles têm, o de carruagem é de recheio de licor de laranja da terra, e o de coroa tem tanto de ao leite quanto de licor de jabuticaba, feito da fruta. Que É uma maravilha. delícia. E quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui é a Tem cara tudo do a Museu ver. Imperial. Gostaram, gente? Muito, Adorei. muito. Escolhido Muito com muito obrigada. carinho. Sim, muito obrigado. E já que a gente já falou, então, dos apoiadores, de toda essa história que vai reger a nossa conversa hoje, eu quero me aprofundar na relação de vocês dois com o museu. Então, o professor Maurício, ele é diretor do museu desde 2008 e tem uma foto de você ainda bebê que carrega uma história muito interessante que traçou o seu destino a partir dali. E eu queria que o Jonatas exibisse para a gente a primeira foto, que traça ali esse paralelo entre 2 tempos, mas um cenário em comum. Então, professor Maurício, me fala mais sobre essa foto e sobre a família em que você cresceu. Essa foto para mim, emocionante mesmo, né? Na verdade, teve uma matéria que saiu há algum tempo e me pediram essa foto e o título foi O Predestinado. Exatamente o que ocorre. Ali eu tenho 6 meses, eu estou com 6 meses, ali é o colo de minha mãe, de meu pai, porque, veja, esse vínculo
umbilical, eu diria, né, entre o Petropolitano e o espaço Museu Imperial. Porque aquele espaço são 34 mil metros quadrados de área verde no centro da cidade. Então, isso permite que as pessoas circulem, né? Ou seja, tem inúmeras formas de apropriação dos espaços museais. E uma delas é justamente frequentar aquele espaço, fazer a sua caminhada, namorar, matar aula, enfim, são várias as buscas, ou fazer yoga, enfim. Democráticos. Não é? verdade. Os espaços são assim democráticos no sentido de receber o público, abrir, na verdade, as portas para que o público possa usufruir dessa natureza, usufruir dessa cultura, usufruir desse espaço. E ali a minha família, né, vestido para domingo, né, exatamente a minha mãe com aquela bolsa, o vestido, meu pai de terno, enfim, terno de verão, né, e estão usufruindo do museu, usufruindo do espaço, né, levando a família até então, porque eu sou o filho mais velho, a família nesse momento éramos nós três, né, e visitando e conhecendo, usufruindo do espaço. Essa é a realidade que ali está. No museu, no espaço que é a sala de estar do Petropolitano. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é que o Petropolitano entenda o Museu Imperial como seu espaço, como o espaço que ela pode usufruir, que ela pode frequentar, que ela pode levar os amigos, levar os parentes. É essa dinâmica que a cidade tem, né, de se apropriar do espaço museu. E você tem uma história que começa em Petrópolis, que é transferida para Minas, depois para Brasília e que retorna a Petrópolis. Como é que foi para você retornar para sua cidade natal com esses outros olhos, já pensando na sua caminhada enquanto historiador? Sim, de fato, meu pai era militar, né? Foi militar e nós circulamos por algumas cidades, né? E quando retornamos a Petrópolis, eu já cheguei aqui aluno do curso de História, né? Eu cheguei, fui estudar na UFRJ, vindo de Brasília, né, estudando na UFRJ, desci e subia todos os dias, uma realidade assim, naquela época não existia linha vermelha, né, então pegávamos o ônibus, eu pegava 5h30 da manhã, porque 2 ou 3 vezes por semana eu tinha aula às 7 no Largo de São Francisco, ali no IFIX. Então, eu descia no Castelo, né, o ônibus do Castelo, parava na Rua do Ouvidor e subia, né, exatamente na esquina da Rua do Ouvidor com a Rio Branco, e subia para, então, ter aula e retornar a Petrópolis para estagiar no museu. Né, então, onde tive a oportunidade de ser, né, estagiário de Cláudia, minha colega que aqui está. Enfim, foi um período de conhecimento, né, de adaptação, conhecimento e revisitar a cidade, né? Reconhecer a cidade outros olhos. sob outros lentes, Isso. né? Parafraseando o seu programa, porque, veja, eu saí daqui adolescente, né? E voltei já universitário. Então, assim, tem essa mudança, essa nova forma de conhecer o espaço, de reconhecer o espaço e passar a atuar profissionalmente nele. É outra percepção. E você estudando no Rio, pensava em trabalhar em algum museu do Rio ou o seu foco sempre foi Petrópolis? Não, na verdade, a ideia era essa. A ideia já era realmente aplicar para Petrópolis, para o Museu Imperial, minha cidade, né, e ter essa relação cada vez mais próxima com esse período da história do Brasil, que é o século XIX, né, que é o período de formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, isso é algo que sempre me encantou, né, e a oportunidade de trabalhar no museu proporcionou, né, um contato, uma vivência, para mim, muito importante, uma vivência de vida, uma vez que lá estou desde então, ou seja, já se passaram 42 anos. É uma vida. E um ponto em comum que vocês dois têm, além da paixão inegável por história, por Petrópolis e pelo Museu Imperial, é que vocês dois foram estagiários na instituição. Isso. E os dois foram estagiários em determinado momento na biblioteca. Então, queria que o Jonatas exibisse mais 2 fotos para a gente, que são fotos do início da Cláudia na instituição. Você entrou no museu alguns anos antes do professor Maurício. Hoje se orgulha muito em ser a pessoa com mais tempo de casa. E eu queria saber como é que foi você começar a sua trajetória lá como monitora dentro do Palácio. E aí também falar para a gente sobre essas fotos. Vou baixar aqui a... Então, eu quando comecei o curso de História, eu morava na Posse também, e vinha da Posse de ônibus para estudar, né? E foi muito curioso, porque eu comecei a estagiar lá por uma coincidência. Eu estava na sala de aula, aí
bateram na porta e mandaram chamar, por favor, a Cláudia comparecer na secretaria. Na minha turma tinham 2 Cláudias. A outra Cláudia não tinha ido. Aí eu falei, eu vou para saber do que se trata. Quando cheguei lá, ela falou, olha, a dona Áurea do Museu Imperial quer falar com você, pediu para você passar hoje à tarde lá no Museu Imperial. Eu achei esquisito, eu não conhecia a dona Áurea. Eu falei, mas eu vou, adorava o museu, era um sonho o museu para mim. E eu fui ao Museu Imperial à tarde. Quando cheguei no arquivo histórico, a Áurea falou, não, mas não é a Cláudia que eu pedi que viesse aqui. Não acredito. Eu queria a outra Cláudia. Eu falei, eu não sabia, vim eu. Eu falei, mas eu posso conhecer, eu adoro, eu faço história também. Aí eu entrei para o arquivo histórico e ela me disse que a outra Cláudia seria para trabalhar como secretária do Instituto Histórico de Petrópolis. Ela estaria contratando a outra Cláudia. Mas que o museu estava com vagas abertas para o estágio no MUDES de alunos de história. Quais eram as chances? Aí eu falei, opa, eu quero esse estágio. Voltei para a faculdade no dia seguinte, tinham 9 vagas. Falei com quase todas essas minhas amigas que estão ali, né? E fomos no dia seguinte para essas vagas. E fomos selecionadas e começamos a estagiar no museu. Num primeiro momento, você entrava pelo setor de educação, todas as estagiárias. E elas precisavam ter aulas em todos os setores. Então, o educativo conduzia isso. E, nesse período, as estagiárias ficavam na parte da tarde, 2 horas, guiando dentro do palácio sob o olhar do professor Lacombe. Nós guiávamos, primeiro guiei o professor Lacombe para depois começar a guiar o público, né? Que responsabilidade. Muito, tremíamos. Eu entrei com 17 anos, era uma menina, né? Então, era belíssimo. E dali continuei no Arquivo Histórico há alguns anos. Depois, o Maurício, fui contratada, o museu passou para a Promemória. E, nesse período, eles abriram um espaço, porque o museu era do Ministério da Educação, quando eu entrei, né? E, logo depois, criou-se a Promemória, o museu passou para a Promemória. Nesse momento, eles abriram um espaço, sem concurso, para as pessoas que estavam atuando nos diversos museus que foram incorporados pela Promemória, essas pessoas puderam ser contratadas. Eu não estava nem formada ainda. Eu trabalhava estudava de manhã, trabalhava na parte da tarde e aos sábados para cumprir a carga horária. Ainda levei um pouco mais de 6 meses para me formar. Quando me formei, eu fui transferida para a biblioteca. A biblioteca estava fechada por falta de bibliotecário. Pessoal no museu é uma tradição, falta de pessoal. E, então, fui para a biblioteca e fiquei por mais de 30 anos na biblioteca. Foi aí que eu recebi o Maurício. E eu brinco que ele foi meu estagiário. Na verdade, ele foi estagiário da biblioteca. Só que a chefe da biblioteca era bibliotecária e não podia assinar os relatórios dele. Quem assinava Tinha era que você. ser uma pessoa da área de história. Então, eu assinava os relatórios dele. Mas quem conduzia e coordenava o estágio dele não era eu. Mas eu sempre brinco com isso. Ele foi meu estagiário. Né? E é tão bom ter com quem compartilhar tantos anos de caminhada, né? Vocês, há tanto tempo, no mesmo ambiente, vivenciando diferentes capítulos dessa história. Eu acho muito emocionante. É, sim. E sobre essas fotos, a gente tem 2 delas, né? Olha, essa foto aí, eu acho que foi... Eu acho não, tenho certeza. Foi ali onde hoje é a nossa copa. Ali no prédio da direção, da administração, onde é a nossa copa. Nós fazíamos cafés, chás. Até hoje isso acontece lá, momento assim de confraternização, né? Então, aí tem a dona Dora, que é famosa no museu. Então, ela foi coordenadora administrativa, coordenadora técnica, vice-diretora do museu. Foi a servidora mais antiga, ela e Antonieta, que é a primeira aqui. Elas foram conduzidas ao museu ainda por Alcindo Sodré, como melhores alunas do Alcindo. Elas eram alunas do Alcindo. Quando ele assume o museu, ele escolhe as melhores alunas dele, Dora Se e me Antonieta. permite, Cláudio, alunas do Alcindo Sodré no Liceu Fluminense, que funcionava na casa da Princesa Isabel. Isso mesmo, tem até foto no dummy. Isso. E eu tive o prazer e a honra de conviver com elas, de aprender com elas.
Você vê, aí estão as duas e todo mundo muito jovem, né? Todo Nossa mundo... querida Fátima. Tá, a Fátima, tem a Neibe ali no cantinho, a Sandra, e eu tô abaixadinha aí, Sua né? filha, igualzinho. É, não é? Luísa. E a Uma- outra foto, Jonas? Essa daqui que você falou, né? No interior do palácio. Do Palácio, tá vendo? O presidente Fernando Henrique tá aqui de costas e nós estávamos recebendo ali no saguão e tínhamos por hábito receber os diversos presidentes que o museu já recebeu, os servidores cumprimentam, né? Então eu estava ali, Conseguiram cumprimentando. registrar o exato momento da Em que recepção. eu estava dando a mão ao presidente Fernando Henrique. Meu pai sempre foi um grande apaixonado pelo Fernando Henrique, e quando ele soube, ele falou: minha filha, você precisa tirar uma foto com ele. E aí ficou registrado para a eternidade. Isso. E aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois é com relação às suas memórias dessa época em que vocês entraram como estagiários. Teve algum objeto específico do acervo, alguma história que vocês ouviram falar que mais chamou a atenção de vocês? Porque era um mundo novo, tudo era novidade. Então, teve alguma coisa em particular que tenha gerado esse encantamento? Às vezes é o objeto mais simples, mas que esconde ali uma história. O que vocês lembram, assim, que de repente quando vocês entraram deu essa sensação de deslumbramento? Quer Bom, falar? eu diria assim, a minha relação com o museu, ela é, claro, cumulativa, mas ao mesmo tempo foi sendo ampliada tematicamente, vamos dizer assim. Eu comecei como estagiário na biblioteca aqui com Cláudia, Regina, Figueiredo, e anos depois eu migrei para o setor de museologia. Tá? Então, assim, eu passei por área de pesquisa, então foi um aprendizado pelo qual eu pude incorporar novas temáticas e conhecer o acervo, conhecer as coleções nessa progressão, digamos Certo. assim. Então, o primeiro encantamento, claro, foram os livros. Tá? Os livros, principalmente os livros, a coleção de obras raras. Nós temos preciosidades na coleção de obras raras do museu, e aquilo eu ficava encantado vendo aquelas obras do século XVIII, século XIX, tem outros até mais antigos, enfim, mas o conjunto mais significativo são as obras do século XIX. E aí cabe um comentário, por exemplo, tem um almanaque chamado Almanaque Lemmert, que na verdade sim. é páginas amarelas do século XIX. O Lemmert começou a ser produzido na década de 1840 e chegou até o início do século XX. E o Lemmert é uma maravilha, porque se você pensar, você então que gosta desse tema, eu quero saber quantas escolas existiam em Petrópolis ou em Pindamonhangaba no ano de 1867. Você vai no Lemmert e encontra, porque eram os anunciantes, as pessoas anunciavam, pagavam, né, pelo anúncio, e ali apareciam. Só que o Lemmert não é só os anunciantes, era a organização do Estado, o legislativo, poder legislativo, poder executivo. Todas essas informações estão... É um retrato da época mesmo. época mesmo. E eu fiquei assim, veja, até a mudança da tecnologia, né? Porque no início, claro, eu consultava o Lemmert, assim, volume a volume, né? Devagar, folheando aqueles livros, enfim. E, num dado momento, o Lemmert apareceu na internet. Todo ele. Então, assim, a nossa relação, a minha relação com essa documentação mudou de status, né? Porque eu tinha agora, eu passei Essa a ter facilidade. uma dimensão de... Aí eu passei a brincar, né? Agora eu vou fazer uma série, eu quero saber os artistas que anunciavam no ano de 57, 58, 59, ou seja, eu construí séries minhas, séries próprias, a partir, né, dessa oportunidade que a tecnologia permitiu. Proporciona. Né? Algo que antes você tinha que fazer por Manualmente, anotação, né? E normalmente você buscava uma informação e parava. Agora não, agora você pode construir séries a partir do seu próprio filtrar, interesse. exatamente. E montar o seu Lemmert, né? Ou aquilo que te interessa do Mais. Lemmert. Então essa publicação que mostrava o Rio de Janeiro e o Brasil todos os anos,
é que me fascinou na medida em que encurtou a distância, né? Me colocou naquele tempo a partir, né, dessa coleta de informações. E só quem atua mesmo com pesquisa é que sabe a magia que é isso, né? De você ter a dimensão de população, de comércio, de hábitos. É uma coisa que a gente que gosta de se aprofundar é encantador. E na museologia, eu me lembro que tive a oportunidade de visitar com a Ana e fiquei encantada com a coleção de leques, que é um o meu tesouro que eu... preferido. Foi o que me então, despertou, Ana, falarei dele. Me fala. Mas veja, na museologia, claro, nós temos objetos maravilhosos, mas o que mais me encantou até hoje é um objeto que foi preparado, ou foi um presente que nós recebemos de 2 trabalhadores do palácio. Porque, veja, a ala direita, né, ela é chamada ala pobre, é uma ala que não tem a sofisticação da ala esquerda, é uma ala na qual a família pouco habitava, a família circulava ali apenas na capela, que funcionou em alguns locais naquela ala, a sala de bilhar, que era o local frequentado mais pelas damas, as pessoas que acompanhavam Dona Teresa Cristina e as filhas aqui em Petrópolis. E quando o museu foi criado, o patrimônio resolveu estabelecer fazer um upgrade, digamos assim, né? Naquela ala. E instalou, por exemplo, os estuques, que não existiam. Só que ao instalar os estuques, eles preservaram o forro de madeira. Então, você tem o estuque, sobre o estuque você tem o forro de madeira ainda lá presente. E um funcionário de uma empresa terceirizada, né, contratada para fazer a manutenção, ele observou que sobre uma régua existia uma outra régua, uma régua sobreposta à régua do forro. E achou aquilo estranho e retirou. E encontrou uma anotação. Olha só! Encontrou uma anotação do Pedro Bechlot e do Isaac, se não me engano, Schmidt. Os dois, um cantareiro e outro pedreiro, de Flonheim e de outra cidade que agora eu não recordo, e escreveram o nome deles, a cidade e a data, 1847. E esse funcionário foi, na verdade, sensível, né? Porque ele podia pegar a régua e jogar fora, que aquilo ali não tinha função prática nenhuma. Mas ele trouxe até mim, e quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, um presentinho que estava lá desde 1847. Que espetáculo! Aí eu fui até os livros de mordomia e encontrei os dois nomes, os 2 trabalhadores, de fato, foram contratados para trabalhar na construção. Ou seja, é uma história... história. Sim, uma história de quem trabalhou na construção do palácio. E deixou, como eu disse, esse presentinho, né, para nós. Ou seja, é o museu do museu. Espetacular. E aí um esclarecimento que as pessoas fazem muita confusão, que a ala esquerda, ela não está no lado esquerdo de quem chega. Inclusive, no dia da inauguração da programação do Bicentenário, você falou, quem quiser vai para a ala tal. E a pessoa falou, e ele falou errado, porque está apontando para lá. Então, explica para o público essa diferença das alas. Quando a gente chega, na verdade, as alas elas se baseiam na posição que a gente está quando a gente está dentro do palácio. Na verdade, a gente toma referência da edificação. E não de quando você chega nela. É porque, em verdade, o que ocorre é que na museologia, na história da arte, existem algumas convenções. Né? Então, quando você, na arquitetura, se coloca lateralmente, você sempre toma como referência a edificação e não o observador. Então você se coloca na posição do prédio, ala esquerda, ala direita. A mesma questão, por exemplo, é com relação a medidas. Né? Medida. Normalmente as medidas, quando apresentamos no museu, né, isso vale para vocês que estão, às vezes você não coloca altura e largura, porque a primeira medida sempre é a altura. Então, se eu digo 4 por 2, significa que é 4 metros por 2. Ou seja, a primeira medida é sempre a altura. São convenções que são usadas, né? Por isso, às vezes, nós falamos e sem dar muitos detalhes. Ou seja, de certa forma, um pouco de falta de sensibilidade nossa de falar da num linguagem público do cotidiano nosso, né? Que não é do métier, das pessoas da mesma área, né? Mas é convenção. Né? É convenção. Me chamou atenção porque no dia estava aquele público ali aglomerado no salão, né? Ali no hall de entrada. E aí o professor Maurício falou, não, porque a sala do traje é na ala esquerda. Isso. E aí a pessoa falou assim, mas a esquerda, ele apontou para lá. Aí eu guardei essa informação. Eu
estava ali todo mundo. Ué, mas como assim? Então é bom esclarecer que você tem que se posicionar dentro do palácio e não o que Isso. você vê quando está chegando. Uma coisa simples, mas que faz diferença. Faz. E, Cláudia, me fala dos leques, que são belíssimos. Então, como eu te falei, quando eu comecei a estagiar, eu tive que passar pelos diversos setores, né? E eu fiquei 2 meses na museologia. E quando entrei na reserva técnica, eu nunca tinha entrado numa reserva técnica. Quando eu entrei na reserva técnica, eu fui ver as joias, as porcelanas, mas quando eu abri a gaveta dos leques, eu fiquei completamente encantada. Eu me vi vestida com um leque. Eu sou apaixonada. Eu hoje tenho alguns leques. Não posso dizer que é uma coleção, porque são poucos e eu uso. Então, eles quebram. Quer dizer, eu tenho alguns guardados. Adoro leque. Sempre na minha bolsa tem um leque. Eu fiquei encantada. E aí eu fui ler sobre os leques. Então, tem toda uma linguagem dos leques que as damas da corte usavam. Isso tudo me encantou. Me coloquei na posição delas. E adoro. O museu teve, há uns anos atrás, uma exposição de leques belíssima. Façam de novo. Né? Eu adoro os leques, mas os livros também É. fazem parte do meu imaginário e do meu amor, porque é o meu amor fora e dentro do museu. Eu adoro o livro como objeto até. Eu gosto de olhar o livro, de pegar o livro, de cheirar o livro, de analisar o livro, de ver as diversas edições, por que mudou, em que está tocando alguém. Adoro o livro. E trabalhei muitos anos na biblioteca com esses livros. Tive a oportunidade, por exemplo, de ir... Naquela época, a gente ainda tinha coragem de pegar um livro de 1567 e ir numa exposição de colégio como objeto mais antigo encontrado em Petrópolis. Hoje, trata-se de um absurdo fazer isso. Mas, naquela época, 30, 35 anos Tinha atrás, uma outra eu ideia cheguei aí mostrar às crianças no liceu aquele livro antigo. Hoje tem uma preservação. Pensa-se, né, Exatamente. diferente, né? A gente entende que as pessoas precisam vir ao museu. O museu também vai às pessoas, mas De esses outras objetos formas, tem que precisam lá. ficar preservados. E a gente está falando tanto sobre esses bastidores que eu acho que vale ressaltar que o museu tem um projeto educativo muito bacana, que é um museu que não se vê. Então, se não me engano, esse projeto sempre acontece na programação da Primavera dos Museus, que é em setembro, porque eu me lembro que de vez em quando tem edições... Isso era um projeto que era de rotina mesmo, né? Acontecia todo mês, na última quinta-feira do mês. Tá. Na última quarta-feira do mês. Quinta é o fale-me. Na última quarta-feira do mês. Ele acontecia, tinha público espontâneo, tinha alunos, né? E, depois de um tempo, nós começamos a limitar um pouco. Espaçar. Por conta até da preservação do acervo. A biblioteca, por exemplo, e eu falo assim até com mais propriedade, nós temos aqueles objetos ícones, né, que são as obras raras. Livro E o manuseio livro tem um apelo da desgasta. leitura, mas da beleza e do curioso dos livros raros são sempre os mesmos. Que, assim, apesar de termos uma coleção de 8.000 obras raras, um pouco mais talvez hoje, mas assim, um Debré, um missal da Imperatriz, um livro anotado pelo imperador, todo mundo quer ver, quer pegar, quer tocar. E aí a gente começou a ter que limitar isso um pouco. Mas Então, hoje normalmente tem na Primavera dos Museus. e temáticos, Tá. assim, né? As visitas, elas têm se tornado cada vez mais visitas temáticas, com Tá. públicos específicos, né, de Pontuais. estudantes de história, estudantes de museologia, enfim, que tem uma relação um pouco Mais próxima do acervo histórico e artístico que ali está, porque senão a atividade fica sendo uma curiosidade, né? E assim, como Cláudia disse, nós temos vários protocolos, né, de segurança e de conservação que precisam ser seguidos. Né? E por isso, então, a limitação e tentando também localizar em datas interessantes, assim, do ponto de Tem um vista gancho. da própria história do museu, da própria dinâmica do trabalho do museu. E uma curiosidade minha que surgiu agora. Historiador tem como, acho que, ideia do público em geral, esse conceito de ser uma pessoa que tem uma memória muito boa de números, de nomes. Vocês se consideram pessoas com essa memória tão firme Aguçada, nesse né? sentido? Ou não? Assim, claro que você precisa de ter uma memória
treinada. Na verdade, acho que memória é uma questão que você treina. Né? Você, por exemplo, quando eu apresento o museu para um público, eu falo, como é que pode lembrar dessas de datas, desses nomes? Mas é treino, né? É treino, e treino a partir da pesquisa, E de treino a contato partir também com do o contato, tema. da relação com o próprio documento. Por exemplo, tem as cadernetas de Dom Pedro II. Tá? Tem falas que você acaba gravando porque você, enfim, faz perguntas para ele. Você quer conhecer melhor Dom Pedro, você quer saber dos interesses dele. Então, a fala dele, você acaba gravando porque elas te respondem a questões específicas. Né? Então, por isso que eu digo que é um treino. Né? E como é que você encontra tempo para se dedicar à pesquisa, tendo todo o administrativo do museu? Hoje você tem uma rotina de pesquisa ou, Carolina, quando dá, eu me dedico a um artigo novo, um enfoque novo, ou você tem, regrado, toda sexta-noite eu... Como é que é essa... Eu tenho minha dinâmica, né? Tenho mas é mais em função dos interesses, né? Ou seja, tem, por exemplo, agora eu acabei de publicar um artigo num livro organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Né? E também um artigo para o jornal Tribuna Diário de Minas. Né? E já tem um outro no Prelo para sair em janeiro. É uma parceria entre o Museu Imperial e a Fundação Dom João VI de Nova Friburgo. Então, são demandas que surgem e você vai organizando o seu tempo para dar conta, né, dessas... Enfim, e nós estamos num período celebrativo, né, um período de comemoração do bicentenário de Dom Pedro de Alcântara. Eu sempre digo isso, que o bicentenário é de Dom Pedro de Alcântara, não é de Dom Pedro II. A gente vai entrar nesse assunto já. Enfim, quem nasceu em 2 de dezembro de 1825 foi Dom Pedro de Alcântara. Ele só pode ser chamado de Dom Pedro II a partir de 1831, quando ele é aclamado imperador, mas não pôde ainda assumir o trono. Né? E por que essa ênfase em Dom Pedro de Alcântara? É porque o título não dá conta da diversidade, da variedade, da multirepresentatividade que essa pessoa representa para nós. A dimensão dele, né? Muito extrapola. Nem os 18 nomes que ele recebeu não dão conta, né, dessa riqueza, né, de temas, de preocupações, de perplexidades, de vontades, de questões não resolvidas, enfim. Acho que com base nisso a gente pode, então, começar a falar sobre a exposição, que é Fale-me de Pedro. Eu queria que vocês explicassem para o público qual que é a narrativa que foi construída ali. Eu tive a oportunidade de conferir no dia da inauguração, mas é um dia em que tem tanta coisa chamando a nossa atenção, que foi o que eu falei com as meninas. A cada visita, com certeza, eu vou ter uma percepção nova, porque tem aqueles aspectos visuais que de imediato te chamam a atenção, mas é bom você se aprofundar e ter uma leitura mais dedicada. Então, Fale-me de Pedro foi uma exposição, na verdade é uma exposição que vai ficar em cartaz até setembro do ano que vem. Sim. Então, o público pode se programar para conferir com calma, período de férias, janeiro, julho, dá tempo de vocês irem. É uma exposição que tem curadoria da Alessandra Fraguas e da Flávia Franchini. Isso. Franchini, e que traz essas minúcias da memória. Então, várias percepções de quem ele foi. Então, queria que vocês falassem para o público, a gente tem algumas fotos depois, a gente vai exibir, mas qual é o fio condutor da mostra? O ideal seria chamar as duas Elas curadoras. vão vir... spoiler! Mas o que eu posso... Spoiler! Nós Em podemos... janeiro, elas vão vir ao programa, a gente vai ter gente, um episódio só para falar. Mas queria que vocês falassem por alto, só para o público já ter esse gostinho. É exatamente isso que eu estava argumentando agora há pouco. Veja, nós estamos falando de uma pessoa, mais de uma pessoa, estamos falando, até no texto de introdução, eu chamei de mito em camadas. Né? Porque são várias as dimensões dessa vida. Dimensões que ele mesmo construiu e dimensões que foram construídas para ele. Isso desde do período da existência terrena dele. O primeiro texto que foi escrito sobre ele foi Machado de Assis, né?
muito jovem ainda. Então, ao longo do século XIX, tivemos vários textos, várias construções, né, várias reconstituições dessa vida que ainda existia, né, e após a morte mais ainda. Né? Após a morte nós temos uma sequência enorme de referências que o público construiu, que os historiadores construíram, que o Brasil, né, teceu. E a exposição é exatamente a contrapelo, tentar entender um pouco como foi esse processo, como se deu esse processo, nas várias dimensões da memória. Né? A memória, repito, que ele mesmo construiu, porque isso nós sabemos. Basta você ler os diários dele para perceber que ele construiu uma ideia de si, para si. Né? O Pedro que ele gostaria que nós conhecêssemos, que nós lembrássemos. Né? Ele escreve nos diários, ele não escreveu para o tempo presente, ele escreveu para nós. Você percebe claramente, né, nas falas, enfim. Então, até essa reflexão, isso também aparece na exposição. Né? Isso aparece lá e aparece, repito, essas várias dimensões dessas construções, ou seja, qual é a memória que Petrópolis produziu, qual a memória que Rio de Janeiro fez dele, qual a memória que o Brasil, qual a memória que a República fez dele. Então, essas são as questões, né, que estão ali como pergunta, né? Como pergunta para o público. E eu acho que o visitante, quem vem ao museu, ele vai buscar a casa do imperador. Né? Então, todos os dias, essa casa está aberta há 80 anos. Ele entra na casa do imperador. Eu acho que ali desconstrói um pouco, porque, para as pessoas, ele nasce imperador. Só que ele nasce menino, que ficou órfão, que ficou sozinho aqui, que teve as dores, que teve os brinquedos, que teve os estudos, a infância, como qualquer um de nós. Né? Então, eu acho que a exposição começa humanizando ele, né? Tirando ele de personagem ou de herói e humanizando, aproximando. Aí você tem um fio de cabelo dele, você tem uma cartinha dele ao pai agradecendo pelos brinquedos ou pedindo novos brinquedos. Uma outra cartinha falando da saudade que ele sente. É um menino de 5 anos, sem o pai, sem a mãe aqui. Né? E depois como ele vai se transformando ou sendo transformado no imperador do Brasil. Né? Então, eu acho... E chegando até os dias de hoje. Cidade de Pedro. Que cidade é essa, né? Que foi construída... Né? E que cidade é essa como a gente vê essa cidade hoje? Por isso tem fotos atuais, né? Fazendo um contraponto. Algumas pinturas também. Lindas, Sim. lindas. Né? E tem desenhos feitos por ele. Tem autorretrato, inclusive. Isso mesmo. Tem autorretrato. Ou seja, o museu, de uma forma tradicional, vamos dizer assim, fala do imperador e sua família e do período imperial. Essa exposição tenta tecer justamente essas minúcias, diferentes olhares, né? As minúcias da construção da memória dessa pessoa ou desse mito. Eu achei a abordagem muito sensível e reflexiva. Acho que uma exposição cumpre o seu papel quando ela faz com que o visitante saia dali refletindo sobre o que foi visto. E acho que, a partir da linha que foi traçada, a pessoa se pega pensando nessas outras facetas, essas outras versões dele. E teve um painel bem na entrada que são moedas, né, comemorativas que foram feitas. Medalhas, isso, as diversas medalhas, né, em que ele foi representado ali. Né? Mas uma coisa que eu acho interessante é o título da exposição também. Né? O Fale-me de Pedro faz um trocadilho com Fale-me de Petrópolis, que é uma frase dele, né, da saudade dele da cidade. Eu acho que ela abre uma perspectiva para que a gente fale de Pedro, para que as pessoas falem dele, né? E aí sim consigam absorver ou entender essa dimensão, porque enquanto conversamos aqui, eu percebo uma dimensão que o Maurício tem dele, a sua, a minha, que o telespectador vai ter, né? Quem foi esse homem, né, que dirigiu o Brasil por tantos anos e que é visto como um homem com um manto, uma coroa, um cetro e um traje, né, um traje majestático. Sim. Mas ali dentro tem um grande estudioso, ali dentro tem um grande pesquisador, ali tem um homem muito viajado para o seu tempo, ali tem um grande espectador do seu período. Então, eu acho que essa exposição traz isso, somado
a abertura do traje, eu acho que tem um diálogo perfeito aí. Quando você vai ao traje, você vê o imperador. Né? Exatamente. Esse é o imperador. Mas quem é esse homem que Inclusive, vestiu a esse ordem traje? da visita é você... Então, já vamos falar sobre ela. No dia 2 de dezembro, o museu, então, foi cenário para uma programação específica para essa data. Começou com o lançamento do livro Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, do professor Leandro Garcia, que foi com casa cheia. Depois, aconteceram essas duas importantes inaugurações dentro do Palácio. A Sala do Traje Majestático, que passou por um processo fantástico de restauro, e também a inauguração da exposição. O traje, ele foi restaurado pelas restauradoras Eliane Zanata, Sandra Troiac e Valéria Bordalo, com coordenação da museologia do museu. Então, com a museóloga Ana Luísa Camargo à frente, sendo que a curadoria do espaço também teve a participação da Aline Mahler. E eu queria que vocês falassem agora sobre esse trabalho de restauro do traje. O traje majestático, ele é usado por ele pela primeira vez em 1841, que foi na época da coroação, e eu acompanhei no ano passado, em 2024, a sala do restauro que teve ali no pavilhão das viaturas. Então, se você acompanha o Petrópolis sob lentes há um tempinho, você teve a oportunidade de ver esse vídeo, que foi um espaço em que o público podia acompanhar ali os bastidores. Então, me chamou muita atenção quando eu visitei. Eliane mostrou a marca de suor, porque a gente está tão habituado a ver o imperador como essa figura heróica dos livros. Quando você vê, peraí, tem o suor do imperador aqui, é uma pessoa que de fato existiu. Acho que chamou muito a minha atenção por mostrar que é real, né? Que de fato aconteceu. Então, há muito tempo, acho que foi a primeira grande intervenção, né, pela qual o traje passou, e queria que vocês falassem sobre essa necessidade de ter vivido esse momento agora. Em verdade, o traje... na verdade, quando a gente fala traje, nós estamos falando De várias diversos peças. itens, né? Estamos falando da veste, estamos falando da mursa, que é aquela seção Amarela, arminho de amarelo pena de que tucano. cobre justamente aqui, feita de penas de papo de tucano. Isso. O manto, as luvas, os sapatos, as meias, enfim, é um conjunto de itens, né, que o museu preserva. E a primeira intervenção ocorreu nos anos 70. Foi um restauro concluído lá nos anos 70, e a peça ficou exposta durante muito tempo na posição vertical. E essa posição, que foi a escolha museográfica, né, da época, ela estava Forçando. pressionando, né, eu diria assim, Costura. exatamente essa seção posterior. E foi necessário, portanto, restaurar, né, como você acompanhou o trabalho, e uma nova museografia precisava ser preparada. Ele precisava ser exposto de uma forma, digamos assim, que incorporasse os novos conhecimentos que a conservação e restauração Dispõe produziu, agora. né? Exatamente. Então foi feita graças à Sociedade de Amigos do Museu, que patrocinou por completo ambas as exposições, não apenas a do traje, mas também a Fale-me de Pedro. Foi possível contratar uma empresa que fez um projeto executivo, contratamos uma outra empresa que executou esse projeto, né, sob a supervisão e acompanhamento da nossa equipe. E lá estão instalados agora os itens do traje, né, majestático de Dom Pedro II, com um tratamento informativo para o público, salientando algumas questões. Eu vou falar rapidamente. Dom Pedro II foi aclamado aos 5 anos de idade. Como eu disse, no dia 9 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou e ele, então, assumiu o título de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Mas a Constituição do Império dizia que ele só poderia assumir, de fato, o poder ao completar 18 anos. Ocorreram rebeliões, né, durante a década de 1830, ainda início da década de 40, e um grupo político optou por antecipar a maioridade de Dom Pedro II para que o Brasil primeiro impedisse a fragmentação política. A ideia é essa. A ideia era ter um poder que não fosse discutido pelas questões políticas do momento, estivesse acima dessas discussões dos partidos, enfim, na figura do próprio imperador. Só que era um menino, ele tinha 15 anos incompletos quando foi
foi sagrado e coroado, porque, veja, no Brasil, o que ocorria? Os imperadores eram aclamados pelo povo, sagrados pela igreja, coroados pelo poder. São 3 cerimônias que eles precisavam passar. Ele já havia sido aclamado aos 5 anos. Então, restava as duas outras cerimônias. Portanto, no mesmo dia, 18 de julho de 1841, ele foi sagrado na catedral e também coroado na catedral, se tornando imperador de fato, imperador assumindo o poder. A ideia, então, é apresentar isso ao público, apresentar essa passagem, digamos assim, essas cerimônias, que é um rito Inclusive, de passagem. as telas estão expostas lá na sala. Exatamente. Uma tela é a primeira, na qual ele usou pela primeira vez o traje majestático, Isso. e em frente temos o Pedro Américo, primeiro o Morrot, François-René Morrot, e do outro lado o Pedro Américo, que mostra a única ocasião que ele portava o traje majestático, coroa, cetro, todos os itens, que era sempre no dia 3 de maio, porque é meu aniversário. Isso é outra questão outro também. detalhe. Porque tudo era no período imperial, era agendado para o 3 de maio, porque existia um erro do calendário. Eles pensavam que o Brasil havia sido descoberto no 3 de maio. Então, tudo era agendado nessa data. Depois corrigiram o calendário e o 3 de maio perdeu importância. Mas era sempre no 3 de maio, numa sessão conjunta de Câmara e Senado, no Salão Nobre do Senado, ele apresentava a chamada Fala do Trono, que era um discurso de abertura dos trabalhos do parlamento. Então, ali no Pedro Américo, é exatamente a Fala do Trono do 3 de maio de 1872, que está sendo ali apresentado ao público. Então, temos esse conjunto, né, que mostra o inaugural, né, o momento que ele usou pela primeira vez, e quando ele usava todos os anos, ali também retratado. Temos um recurso de multimídia, que eu não vou dizer aqui, para justamente não manter a surpresa, né, para o nosso Mas o pior é que vai aparecer na público. foto, que nós temos uma foto. Tem a foto, mas não tem a animação. É diferente. Não tem animação. A Isso. animação é que eu estou convidando o público para conhecer De a perto. animação e ter contato com essas informações mais aprofundadas dos itens e mais ainda, que são anunciadas com a caligrafia de Dom Pedro II. Nós conseguimos, a empresa que nós contratamos, ela praticamente refez a caligrafia, o traço da letra dele. Esse é um easter egg. Exatamente. Não E tava nós temos sabendo. uma surpresa que mais à frente será apresentada também a partir dessa caligrafia, do conjunto, que nós fizemos um alfabeto. Um alfabeto com a letra dele. O museu hoje tem uma letra, né? Uma fonte. Uma fonte. Né? Que Então, isso espetáculo. vai ser apresentado brevemente, né, também, essa novidade. E então, essa exposição, aí, só para finalizar a questão do traje, é um convite também que nós fazemos ao público para pensar um pouquinho sobre essa pessoa que foi coroada, sagrada, aos 15 anos e utilizou esse traje até o fim do seu reinado em 1889. Foram 40 anos. Portanto, o público vai conhecer luvas pequenas, luvas de um garoto de 15 anos. Porque parte do traje foi sendo substituída ao longo do reinado, como a veste, como as luvas, os sapatos, à exceção da mursa e do manto, que são os mesmos do início ao fim do reinado. Então, essa questão também é interessante, convidar o público a refletir sobre isso. Então, vocês já vão fazer essa visita com uma outra perspectiva, com essas curiosidades que eu, por exemplo, quando visitei, não sabia. Então, vocês já estão no lucro. E um outro destaque do dia 2 de dezembro foi a reinauguração do Som e Luz. E vocês participaram da criação desse projeto. Para quem está nos ouvindo, que de repente não conhece essa atração, é um projeto que, como o nome diz, é um espetáculo imersivo que conta com projeções de som e de luz e que contam histórias que se entrelaçam com o palácio e com a família. E aí eu queria ouvir de vocês como é que foi a construção desse projeto há 20 anos atrás, porque vocês participaram do início ao fim, né? Da concepção, a inauguração e agora a reinauguração. Então, como é que foi produzir esse projeto? Na verdade, nós recebemos, né, de presente da Fundação Roberto Marinho. O museu teve pouca ingerência sobre isso, né? A Fundação Roberto Marinho captou os recursos através da Eletrobras, produziu junto com a Rede Globo o filme
E criou a história, ela tem uma autoria que não é do museu, né? E começou com o Som e Luz explorando, nós exploramos o Som e Luz, o museu, mas como um presente da Fundação Roberto Marinho, e isso funcionou por 18 anos, né? Aí, a pandemia parou, já eram equipamentos que já tinham uma idade bastante avançada, precisavam ser substituídos, mas estavam sendo usados bem, mas já com uma certa dificuldade assim de funcionar sempre. O tempo inteiro, a tempo, É a clima, lógico, então... né? É ao ar livre, né? E que interfere Depois ainda veio a diretamente. chuva de 22. Com a chuva, a água subiu 1,5 metro e ele começa lá embaixo, né? No parque. Enfim, quando fomos ligar de novo em 23, 22, já não dava mais para ter o espetáculo e começamos, então, a captação de recursos. E demorado, porque são equipamentos que precisam ser importados, né? Não é uma coisa... É muito caro. Começamos a comprar e temos, então, financiamento de diversas empresas, que é importante... Eu me lembro. Né, Maurício falar aqui, né? Eu nem sei se lembro de todas, mas GE Selma, a ZAS, a Ambev, tem mais aí. Temos a Unipar, e também agora o patrocínio master da Enel. Da Enel. Né? Mas assim, o que é mais importante frisar é que esse projeto foi pensado para durar 7 anos, durou 18. Nossa. E contando com a questão da obsolescência mesmo dos equipamentos, e a pandemia, e a chuva, enfim, houve, como o Cláudio muito bem disse, a necessidade da substituição da tecnologia, dos equipamentos para apresentar o espetáculo. E nós ficamos muito felizes e agradecidos, né, exatamente dos patrocinadores e do empenho também do governador e do prefeito de Petrópolis, que, na verdade, entenderam a importância do retorno do projeto para alavancar alguns setores da economia local. Porque o impacto do Som e Luz lá, quando foi criado, nos setores de hotelaria, gastronomia, serviços, foi muito forte, muito forte. Então, a ideia e a nossa expectativa é que esse impacto seja positivo novamente agora, né? Fixando o público, atraindo turistas, né? Criando essa programação noturna na cidade para, repito, reter público e alavancar esses setores da economia. Então, nós estamos muito felizes, estamos já começando a trabalhar no novo espetáculo, porque queremos substituir, mesmo porque esse espetáculo é muito datado, né? As falas, elas têm algumas questões que talvez hoje não seriam ditas, né? Isso, enfim, é porque isso foi feito há 20 anos. Pois é. Né? Então, a ideia é que nós tenhamos um novo espetáculo em breve, que possa discutir outros aspectos da história, que possam falar mais de Petrópolis. Né? Nós estamos na captação desses recursos. Exatamente. Então, os patrocinadores, possíveis patrocinadores, estão convidados a conversar conosco. Isso. Muito bom saber disso. Muito bom. Queremos um novo filme que represente mais o museu hoje, a sociedade hoje, né? Exatamente. E mesmo porque o bacana desse espetáculo é que ele se consagrou não só entre os petropolitanos, mas visitantes. Então, eu mesma, quando publiquei, eu fiz um vídeo, vocês podem ver no feed, está recente. O vídeo já está com quase 70 mil visualizações e as pessoas repercutindo, então comentando, eu visitei tem tantos anos, mas eu quero ir, já levei minha filha, agora quero levar minha neta. Então, essa renovação de gerações que querem usufruir do espetáculo, do que ele tem a oferecer, e com certeza tendo esses desdobramentos, né, de novas narrativas, vai continuar sendo um sucesso. Essa fidelização que você fala agora, isso é muito importante para o museu. Né? Nós temos pessoas, né, que eu mesmo visitei a primeira vez, eu tinha 6 meses de idade, né? Mas, enfim, as pessoas normalmente visitam o museu quando são estudantes, né, na escola, aí depois elas vêm quando namoram, depois voltam trazendo os filhos e alguns trazendo os netos.
Isso é muito, muito... É um encantamento, de fato, né, que o museu proporciona. Né? Eu digo sempre que o calçar as pantufas é um momento de quebra com o mundo externo. Né? Você calça as pantufas e entra numa nova dimensão de tempo, né, até de andar diferente. É verdade, vira né? uma outra Isso chavinha. vira uma chave, você visita, você faz uma viagem no tempo, literalmente. Vira até um pouco criança, né? É. Vai escorregando, todo mundo gosta daquilo e relaxa, né? E a gente, antes de começar, estava conversando sobre depoimentos, sobre falas de visitantes que vocês ouviram. Tem algum visitante que chamou a atenção de vocês? Eu tive uma experiência recente com os meus alunos, porque eu tenho uma oficina que eu conduzo na Escola Germano Valente, que é a Oficina Memórias de Petrópolis, junto da Associação SOS Serra, em que eu falo sobre memórias da cidade que possam dialogar com a realidade dos alunos. E a gente fez uma visita ao museu, e aí um aluno meu foi muito engraçado. Quando ele foi ver a coroa, ele falou assim, nossa, a sensação de poder que deve ser usar essa coroa. E eu comecei a rir sozinha, porque ele se transformou. Ele, nossa, deve ser uma sensação de poder. E eu queria saber, me marcou muito. Então, sempre que eu lembro do museu, o aluno que sonhou em usar coroa. Então, teve algum relato, às vezes alguma coisa engraçada que vocês costumam ouvir e que, enfim, despertou ali um sentimento? São várias, né? São várias as situações. Eu diria que temos, assim, para todos os contextos, né? De falas, Tem aqueles que se acham reis e rainhas, que chegam lá querendo se apropriar do museu, né? Sim. E pede que a gente saia e que entregue o museu para eles. Esses casos temos inúmeros, né, Maurício? Tipos de visitantes. Que ligam para lá e avisam, olha, eu estou chegando para assumir. Tem muita coisa interessante, assim. Né? Eu diria assim, vou contar duas histórias rápidas, assim. Tá. Uma primeira foi uma senhora que visitou o museu e temos um quadro muito bonito da Baronesa de Vassouras, e ela cismou que a irmã era a reencarnação, né, daquela pessoa, da Baronesa de Vassouras. Implorou para ter uma imagem do quadro. Eu falei, vamos dar uma imagem para ela, deixa, né? Ela vai ficar satisfeita, né, de ter a imagem do quadro, e ficou satisfeitíssima de ter. A outra foi agora, esse final de semana, domingo, eu recebi um grupo, né, que periodicamente as pessoas vêm visitar, me pedem para atender, e eu faço, com prazer. E eu fui no domingo receber esse grupo, e normalmente quando estou mostrando o museu, as pessoas acabam se juntando, né? É Tem gente normal. que, né, se agrega, digamos assim, ao grupo. E um pai saiu correndo e trouxe o filho, garoto de 15 anos, Lucas, estou esperando você, um retorno seu ao museu. E ele assim, se encantou, dizendo que ele adora história, e o sonho dele é ser professor de história. Um garoto de 15 anos, apaixonado por história, né, se integrou ao grupo, fazia perguntas pertinentes. Então, assim, é uma satisfação enorme quando você encontra uma pessoa tão jovem, esse interesse, essa paixão, né, pela sua atividade. Isso é Com muito, muito certeza. positivo. E já que você falou em futuras gerações, em futuro, o que vocês visualizam para o futuro do Museu Imperial? Muito tem se falado sobre o uso da inteligência artificial para promover experiências ainda mais ricas na cultura, na história, da vida a personagens, a momentos. Vocês visualizam esse uso da tecnologia dentro do museu? Vocês acham que o que faz o museu ser o que ele é o formato que ele é hoje? O que vocês pensam? Carol, eu vivi isso muito de perto na biblioteca. Né? Quando começou a internet. A biblioteca, quando eu entrei para lá, tinha fila para consulta. Nós tínhamos um número limitado e, de repente, essas pessoas foram sumindo. Eu falei, o livro vai acabar. Eu acho que o livro está super vivo. Não acabou. Eu acho que tem espaço para tudo. Né? Então, eu penso que o museu vai continuar sendo museu. Eu acho que a museografia pode usar tecnologia, como estamos usando na sala agora do traje, mas eu acho que o objeto, esse contato com o objeto, é a mesma coisa que o contato com as pessoas, né? A gente hoje fala muito pelo celular, mas nada como Eu não digo de substituir, mas vocês veem, por exemplo, o uso de óculos de realidade virtual para, de repente, o visitante visualizar o que está sendo comentado, até uma pintura, ele vivenciar aquela cena. Vocês têm essas ideias ou algo que vocês
gostariam de implementar, que vocês, puxa, isso aqui funcionaria bem? Vocês têm já esses pensamentos? Eu vou ser muito sincero, Carolina. Nós temos, assim, alguns gargalos, tá? Porque, veja, uma questão orçamentária é um dilema. Sempre. Então, por exemplo, o museu, há cerca de 20 anos ou mais, o museu tinha um audioguia. Teve audioguia. Na verdade, se não me engano, eram 100 aparelhos. Olha. E eles foram quebrando. mais. Aí de 100 passou para 75, depois para 50, depois para 30. Aí quando chegou a 20, não dava, não era produtivo oferecer 20 para o público. Foi retirado. Ou seja, a dificuldade para a substituição desses elementos, dessas novidades tecnológicas, é o nosso gargalo. Fazer a Agora, manutenção. exatamente, porque é caro, isso é muito caro. Agora, isso é um caminho sem volta. Tecnologia, inteligência artificial, isso certamente será incorporado, mas nós devemos pensar que ela, como você disse, ela não pode substituir o acervo histórico artístico. Ela pode ser um instrumento, ou melhor, ela deve ser um instrumento para facilitar o contato, a relação do público com o objeto. E não tentar substituí-lo ou criar algo totalmente fictício, fantasioso, né? Fantasioso. Isso eu não sou muito favorável. Tá? Eu sou favorável, sim, à utilização da tecnologia como um recurso que facilite a vida do profissional e também do usuário, daquele visitante, né, do contato. Por exemplo, se eu puder ter informação pormenorizada ou mais aprofundada num equipamento ao visitar a exposição, isso é o melhor dos mundos. Sim, captar aquela informação. Porque nenhuma etiqueta vai poder dar conta, né? dar conta de todo o interesse que a pessoa tem com a peça. Porque, na verdade, fica até cansativo você ter uma etiqueta muito longa, com muito texto. As pessoas não suportam, não aguentam durante muito tempo você ter informação. Mas, por outro lado, se você tiver aqui algo que você possa pensar, né, e escolher o nível de profundidade da informação sobre um item, isso é o melhor dos mundos. Pois é. Né? Que pode ser feito. Outra questão também que eu queria salientar. Hoje em dia a gente observa muitas pessoas que fotografam para depois ver em casa. Né? Ou seja, o contato com o objeto é fundamental. O contato com a acervo é fundamental. E às vezes a pessoa nem olha a foto depois, gente, sendo sincera. Então você produz e esquece de ver. Esquece de ver. Você tem a oportunidade ali, fisicamente, estar no espaço. Eu parei de fazer vídeos de show o tempo inteiro. Porque a gente ficava, vou fazer o vídeo do show. Gente, quando você chega em casa, todos os vídeos parecem iguais. Isso. Então, vive ali a experiência, faz uma outra foto e, enfim. E a emoção do contato com o objeto, de ver aquele objeto, é incrível, né? E uma curiosidade que a Cláudia me contou no off, que eu não sabia, é que o museu já foi de graça. Eu não sabia disso. Já foi. E vocês acham que o público, o tipo de visitante, mudou muito daquela época para cá? Hoje, com a tecnologia, o professor Maurício estava falando, vocês acham que a atenção está mais dispersa ou vocês acham que não? Porque no museu não pode fotografar, então, de certa forma, ainda é um estímulo para a pessoa estar no presente. Mas vocês acham que o visitante mudou de 40 anos de lá para cá? Muito. Até a questão da... 40 anos eu não tenho mais assim essa visão tão clara, né, de como era o visitante, mesmo porque há 40 anos eu trabalhava na biblioteca e não no palácio, né? Mas à medida em que eu migrei, digamos assim, né, para a área de museologia e passei a me relacionar direto com a visitação, eu tenho notado que o público tem ficado agora atualmente mais diverso, mais plural, né? Pessoas que até então não compareciam, não visitavam, estão circulando mais. Mas tem um público cativo, que é o público de estudantes. Né? O museu recebe 50 a 70 mil estudantes ano. Né? Mas temos grupos de terceira idade cada vez mais, né? Estrangeiros também de terceira idade, né? A maior parte dos visitantes de fora são pessoas com mais idade, a gente tem notado isso. O que mais? O interesse do público também, eu acredito que tenha mudado bastante, eles querem saber mais, fazem mais perguntas. Né? No passado, a visitação era mais silenciosa, né? Digamos hoje talvez assim. tenha mais abertura, né, para essa troca. Sim.
Que bom. É interessante pensar nesses espaços como realmente espaços de via de mão dupla, né? Do visitante se sentir no lugar de... Falar de público, ô Carol, queria aproveitar esse teu espaço, que é tão bem visto, para dizer que nós esperamos sempre os petropolitanos lá. O petropolitano é o nosso público preferencial, né? Então, estamos abertos mesmo para recebê-los. Toda quarta-feira é gratuito. Nós estamos tentando colocar também mais um dia aí que seja mais fácil, quem sabe talvez um domingo. Estamos estudando essa possibilidade, né? Porque eu acho inadmissível um petropolitano não conhecer, não se apropriar do museu, dos seus espaços, das suas atividades, né? Então, o nosso público, aquele público que o museu deseja, em especial, é o petropolitano. E é tão bom, né, a gente ver esse movimento das pessoas voltarem a visitar os locais e terem essa nova percepção. Eu tenho uma seguidora assídua, e ela mandou uma mensagem esses dias: muito obrigada por me apresentar esse novo lado de Petrópolis. Por conta das chuvas, da tragédia, eu senti que eu perdi um pouco da relação com a cidade, e você está fazendo com que eu a enxergue de outra forma. Então, eu sempre busco valorizar os espaços de cultura, de história, e fazer com que as pessoas realmente tenham essa vontade de se sentirem pertencentes, como vocês falaram. Então, se a exposição vai falar do imperador, vamos ver um ponto de interseção com a gente, para a gente ver que a gente consegue se ver refletido naquilo ali. Eu acho que é tudo uma questão de parar para analisar e ver que, às vezes, a realidade dele é que você também viveu quando você teve uma responsabilidade muito jovem. Então, tentar encontrar esses pontos de interseção e se apropriar, como vocês falaram. Então, gente, vale muito a pena. Hoje, inclusive, eu vou soltar o Rios sobre a Sala do Traje Majestático, e eu fiz questão de frisar no final: a entrada para a Petropolitana é gratuita às quartas e no último domingo do mês, justamente para fazer com que exista esse movimento, né? Porque as pessoas, às vezes, da cidade se preocupam muito com isso. Mas e o petropolitano? Paga ou não paga para entrar? Não paga. Aí ele não vai. Mas então, não paga nesses dias. Por que você não vai? Não sei, já conheço. E assim, o legal do museu é que sempre tem uma exposição nova, sempre tem um novo atrativo. Então, a sua visita vai ser sempre diferente. O acervo também está mudando. Então, não vai ser a experiência que você tinha naquela época, até porque você é outra pessoa. Então, gente, valorizem o Museu Imperial. Isso, só um detalhe, como Cláudia bem disse, né, para nós do museu, é inconcebível que ainda haja petropolitano que não conheça o Museu Imperial. E nós sabemos que tem. Então, é necessário zerar esse número. Tá? Por isso, nós estamos pensando seriamente, né, às quartas-feiras ele é gratuito para todos, não apenas para o petropolitano, mas muitas vezes a pessoa trabalha e não pode vir nas quartas-feiras. Por isso, nós estamos pensando seriamente, né, no domingo como uma possibilidade, né, para que as pessoas possam ter um tempinho, né, um tempo de lazer, esse lazer cultural. Porque eu digo sempre, aquele palácio, ou seja, o prédio, né, a ideia daquele prédio é anterior à ideia da cidade. Né? Então, existe uma relação umbilical entre aquele espaço e a cidade de Petrópolis. E o petropolitano precisa conhecer isso, precisa conhecer essa história, precisa ter essa informação de que a cidade se formou ao redor, né, dessa casa, né, e ali nós temos essa oportunidade de falar da cidade, falar do período imperial, falar, né, dos moradores, né, falar de quem construiu, de quem trabalhou ali. Então, isso é uma questão muito importante que nós queremos, sim, convidar o petropolitano a conhecer. E eu acho que tem muita gente que, às vezes, sente intimidado por determinadas construções. Então, o próprio Grande Hotel, que foi também um tema aqui do podcast, que as pessoas, a maioria dos moradores não conhecem, porque se sentem intimidados. Então, chega ali, mas eu vou entrar, eu não sou hóspede, é tão bonito. Eu já ouvi gente dizer que não tem roupa para visitar o museu. Eu já ouvi isso. Mas eu acho importante também dizer que o museu, além da visitação, ele tem a biblioteca aberta ao público. Ele tem a biblioteca infantil, a Rocambole, também. Tem os projetos educativos. O arquivo histórico. Temos a feira de troca de livros. Temos um espaço de convivência na biblioteca, onde as pessoas podem sentar para fazer os seus trabalhos. Então, o museu tem um jardim em que aos domingos tem yoga, as mães estão sempre lá com as crianças
crianças brincando, Sim. os colégios estão sempre ensaiando, né? Para bandeira, para as Isso. Olimpíadas. Então, é um espaço de convivência. Um espaço Acima da de cidade. qualquer coisa, é o parque da cidade e um espaço de Exatamente. convivência que o Petropolitano pode explorar muito, pode e deve explorar muito mais. E eu vou pedir para o Jonatas exibir agora rapidinho só as fotos que falam da programação, porque entre historiadores acaba que história é o que não falta. Então a gente podia fazer 2 episódios que ainda teria material. Então são algumas fotos que mostram um pouco da programação que o museu viveu agora em dezembro. A inauguração, então, do Fale-me de Pedro. Uhum. Então, alguns rostinhos ali conhecidos, como eu estava falando, são as medalhas, né? Isso. Então, ali, a memória é subjetiva justamente desse lugar, de que cada um tem uma interpretação diferente. Uma forma de ver. O som e luz, que eu não lembrava dessa água sendo jogada. Né? Eu estava gravando de pertinho, me molhei toda, mas valeu a pena. Você devia ser uma criança quando foi. Eu era criança. A sala do traje, Linda. que está belíssima. Então, acho que é uma sala multissensorial também, porque você tem o texto, você tem as aquarelas, você tem o próprio traje, são texturas diferentes. Então, acho que vai ser uma sala ali em que o público vai gastar um tempinho. Eu costumo dizer que esse traje é uma pintura, né? Esse manto, principalmente, é uma pintura. Ele tem a textura de uma pintura. E as cores que foram usadas na sala estão Isso. lindíssimas também, dialogando com a peça. Mais uma imagem. Então, ali os painéis digitais ali do lado, que a gente não vai entrar em mais detalhes para ter esse efeito surpresa. Aham. A modernidade no palácio. Isso é muito legal. Minha participação no Fale-me, Isso. que foi muito especial. Aham. Eu, quando ainda era estagiária, em 2017, eu participei de uma edição do Fale-me, que a minha editora, Juliana Fernandes, me convidou. Falou, Carol, vai ter uma edição do Fale-me com pessoas que moraram no museu, os servidores. Isso, fizemos. E foi Eu tão Fale-me do museu. emocionante. Eu amei. E eu acho que esse encontro, que Cláudia foi idealizadora, é um espetáculo, porque a biblioteca se torna esse ambiente acolhedor, de contato com histórias, e são pessoas que se emocionam. É lindo, é muito bonito. Aqui foi em função dos 75 anos do museu, se não me engano. Pode ter sido. Foi. Essas O fotos... Paulo tá ali. Paulo, eu Paulo cheguei a Oliveira. entrevistar o Paulo quando eu era estagiária, ele um grande defensor da cultura germânica na Isso, cidade, fazendo um o grande resgate das conhecedor, famílias. é. Essas fotos, gente, são de autoria do Luiz Azevedo, que é fotógrafo do museu, uma pessoa fantástica. E as fotos da sala do traje são do George Milek. Milek. Então, essas fotos, só teve umazinha que não entrou, que é do professor Leandro Garcia, do evento dele. Mas acho que traduziram bem essa movimentação que aconteceu e essa vontade dos petropolitanos naquela data de estarem ali, né? De verem quais eram as novidades, de participarem desse marco. A gente, infelizmente, está chegando no final do programa, mas eu acho que a gente tem que ter outros episódios do museu, porque tem muitos desdobramentos que a gente pode proporcionar. Então, a gente está chegando naquele momento em que eu ouço como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Petrópolis sob as lentes de Maurício Vicente Ferreira Júnior. Um momento que você viveu no museu e que te emociona. Olha, assim que eu assumi a direção, o portão central ali do jardim estava fechado. E eu fiz questão de abrir para convidar o petropolitano a entrar no jardim, para circular, para tornar o espaço cada vez mais democrático, mais frequentado, mais visitado. Isso foi... E valeu a pena, porque eu só entro por aquele portão. Eu não tenho o hábito de entrar pelo outro. Engraçado. Sua maior realização à frente do museu, fora essa? Uma realização? Acho que a maior realização é chegar todo dia, né? Encontrar os colegas, né, de trabalho. De né? longa data. E poder apresentar, poder realizar os planos, os projetos que nós idealizamos. Poder Acho que abrir isso- o museu ao público, né? Exatamente. E Petrópolis sob as suas lentes, como é? Petrópolis é cultura. Petrópolis é cultura. Diversidade. E nós precisamos tornar essa diversidade visível. Né? Muito bem colocado. Petrópolis sob as lentes de Cláudia Costa. Uma palavra para descrever a Cláudia que entrou no museu e que ainda representa você hoje.
A Cláudia que entrou no museu era uma menina de 17 anos, que fazia história no CP e que achava que ia mudar o mundo. Ela tinha esse sonho que ia mudar o mundo através da leitura e da cultura. E o museu foi essa ferramenta onde ela pôde transformar o seu sonho de menina de 17 anos em realidade. Eu acho que hoje, todos os dias, em cada ação que eu faço lá, eu estou transformando, eu estou realizando o sonho dessa menina de 17 anos. E um sinônimo para a biblioteca do museu? É lazer. Eu brinco que é o meu castelo. Eu me sentia assim lá dentro. Eu trabalhava na biblioteca, hoje não estou mais lá, mas eu me sentia assim, aqui é o meu castelo. Porque tudo lá é bonito. Se você olhar para o lado, é lindo, né? Que você tem o parque, você olha para frente, você tem um palácio, né? É verdade. Então eu me sentia quando trabalhava lá envolvida o tempo todo. Eu queria ler, eu tinha os livros à minha mão, qualquer um que eu quisesse, um do século XVII, XVIII, século XX, qualquer um, de temas variados. Então a biblioteca para mim é o meu espaço de tranquilidade. Seu castelo. Eu adoro. E Petrópolis sob as suas lentes? Como o Maurício falou, é cultura, né? Arquitetura, é paisagem. Eu adoro ver o verde da cidade. O parque do museu, para mim, eu chego no museu, às vezes, se eu não estou relaxada, eu dou um jeito de ir para o jardim. Né? Eu caminho, eu converso com os nossos jardineiros, eu corto uns galhos, eu boto flor nas salas. É um pouco a extensão da minha casa, né? E eu acho que Petrópolis é isso, é viver saudável, é viver tranquilo. E a gente precisa aproveitar isso. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela participação. Como eu falei, passa muito rápido. Acho que a gente tem que fazer mais séries em conjunto, mostrar mais dos bastidores do museu, justamente para trazer esse público que precisa sair de casa para viver toda essa história que o Palácio envolve. Porque às vezes as pessoas não têm noção da dimensão do que o acervo representa e do que as histórias ali significam. Então, muito obrigada, professor Maurício, Cláudia, que sempre me receberam muito bem, mesmo quando eu também tinha meus 17, 18 anos na tribuna, e sem nenhuma bagagem ainda, mas vocês sempre foram muito solícitos. E o convite para o pessoal realmente prestigiar a programação do Bicentenário, conferir a sala, conferir a exposição, o som e luz, voltar a viver essa experiência. O Instagram do museu é @museu.imperial. Agora você me pegou. Também. Eu vou botar na descrição do vídeo, mas queria saber se vocês têm alguma consideração final. Um agradecimento, né, pelo convite para estar aqui nessa tarde agradável, conversando com você sobre o Museu Imperial, sobre Petrópolis, e deixar o convite, né, para todos visitarem o Museu Imperial, porque o museu é nosso. Isso. Agradecer você, toda a parceria, né? Carol já trabalha com o museu já há algum tempo, trabalha o museu e já trabalhou com o museu, né? Em outra exposição, Verdade. não é? Então, agradecer você por esse carinho que você tem com o museu. E o seu programa, o seu trabalho é belíssimo. Sucesso para você. Obrigada. Gente, um agradecimento final também aos apoiadores, o Cadanes, Vou Chalé até do comer um pouquinho Chocolate. agora. Agora que acabou a pressão, gente, a Ana Flor Papelaria, que presenteou tão gentilmente os convidados, seu Gilberto do Chalé do Chocolate e a Mude, que eu sou completamente encantada, sou fã da marca. Gente, até o próximo episódio.